Então hoje a gente vai falar sobre a verdade sobre a Páscoa. O que estão escondendo de você? Por que a história não é bem assim do jeito que parece, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes disso, na verdade, eu quero lembrar vocês o seguinte: se você quer receber a prece que eu faço no final de todos os vídeos que eu tenho feito, que eu faço mesmo, e chega a energia em todas as pessoas, a energia que tira a zica, é um tratamento espiritual. Então você escreve embaixo, Espiritismo Raiz, tá? Cada dia eu vou falar uma palavra diferente, porque eu quero que a galera assista, né? Não se esqueça de verificar que esse vídeo está sendo transmitido ao vivo lá no Instagram. E a gente tem uma porrada de canal embaixo, uma porrada de coisa. A gente vai fazer o evangelho, pega um copo de água, tem uma pessoa falando, tô bebendo, pode? Óbvio que não pode. Claro, né, meu? Claro que não. Quando você faz o evangelho, o que acontece? O ambiente da tua casa, ele é estruturado espiritualmente. Então vem espíritos de outros lugares para poder auxiliar ali, para poder fazer uma limpeza. Vem espíritos que estão se recuperando no mundo espiritual, que saem do umbral. É claro que eles estão sendo monitorados pelos do bem, mas eles estão em processo de recuperação. Então vários são viciados em bebida, vários têm vários vícios. Aí você vai beber, o que você vai acontecer? Você vai acabar atrapalhando ele. Então é por esse motivo que não dá para fazer evangelho quando você tiver com... Na verdade, a única coisa que você não pode estar é realmente relacionado a algum vício. O resto, não dá para fumar no evangelho, não dá para beber no evangelho. Então assim, é isso, né? Se você está bebendo, eu recomendo você fazer mais tarde, tá bom? Não faça com álcool, porque quando você está com álcool, os obsessores, eles sentem esse cheiro, entendeu? E é bem complicado, né? Agora tem outra pessoa falando que está deprimida, tal. Então se você está deprimida, com certeza você tem que fazer esse evangelho. Quando a pessoa está mal, aí é o momento dela realmente fazer o evangelho. Então às vezes eu vejo as pessoas falando assim, Eduardo, hoje eu não estou bem para fazer isso. Pô, mas é quando você não está bem que você tem que fazer, não é verdade? Olha lá, a Mari está dizendo que, Eduardo, gratidão, obtive uma cura ontem. Muito bom, Mari. E ontem eu fiz a prece para vocês. Agora, se você quer fazer a cirurgia espiritual, pessoal, lembra de você ir lá no YouTube, escrever Espiritismo aí, cirurgia espiritual. Então pega um copo de água de vocês e vamos logo fazer esse evangelho, tá? Posso fazer o evangelho no lar que eu estou agora, da minha mãe? Claro, você pode fazer no evangelho na casa da tua mãe, pode fazer no trabalho, pode fazer onde for que não tem problema, tá? Só não pode fazer num bar, como eu falei, né? Então vamos lá. Todo mundo pegou a água. Nós vamos fazer a nossa prece e vamos começar a fazer o evangelho. Pode fazer o evangelho lá todos os dias? Pode, claro. No trabalho pode. Eu fiz por muito tempo o evangelho lá todos os dias. Foi muito bom, me ajudou bastante quando eu conheci o Espiritismo. Então tá. Iniciamos agora o nosso evangelho. Que o Senhor Jesus possa estar conosco, nos abençoando, nos iluminando e nos auxiliando nesse caminho evolutivo e ajudando a gente a compreender melhor esse estudo, que assim seja. Bom, a Páscoa, né? Eu vou falar sobre o Evangelho do Egoísmo, que está no capítulo 11. Nós sabemos que a Páscoa é uma data comemorativa, obviamente, está comemorando o renascimento de Jesus. Então isso, obviamente, para nós cristãos, e todo espírita é cristão, inclusive o verdadeiro cristão, do meu ponto de vista, não que os outros não sejam, mas o maior cristão é o espírita, que ele está seguindo realmente o espiritismo, está seguindo as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Então o cristão também é espírita, né? Quer dizer, o espírita também é cristão. Então, nós comemoramos o renascimento de Jesus. Óbvio que é uma causa nobre, maravilhosa. Se Jesus não tivesse vindo para cá e trazido todo esses valores morais que são as leis de Deus, porque o próprio Jesus fala isso, que o que ele fala não é dele, ele fala que são as leis de Deus. Ou seja, isso é universal, né? As leis morais de Deus, elas são universais. Jesus veio nos trazer isso. Então, claro que é importantíssimo a gente comemorar a ressurreição do nosso Mestre Jesus, que veio trazer essa mensagem maravilhosa. Entretanto, não adianta nada você ficar bem na Páscoa, você dar ovo de Páscoa para as pessoas, você tratar bem uma ou outra pessoa, aquelas que estão próximas de você, se a sociedade em si é extremamente egoísta. A sociedade em si pensa apenas nela mesma.
né? E aí a gente começa a reparar nisso em pequenas coisas. Por exemplo, é claro que não são todos os humanos que são assim, tá? Mas muitos são. Por isso que se você vai numa praia, normalmente você vê a praia tá suja, né? Você vai, depende do lugar, claro, você vai num banheiro de um posto de gasolina, você vai ver que o banheiro tá todo sujo. Tem gente que faz sujeira tipo, meio que de propósito. Então você acaba percebendo, por exemplo, você vê vídeos na internet que você vê que uma pessoa faz a outra bater o carro só porque eles estão discutindo. Então isso é totalmente contrário ao sentimento que Jesus veio nos trazer, né? E a gente vê muito isso no nosso dia a dia. Claro que depende da região, depende da cultura da pessoa, depende da educação, depende de vários fatores. Mas o próprio ato de, por exemplo, tirar a vida do seu bebê, que eu não vou falar a palavra para não atrapalhar, mas tem gente que tira a vida dos bebês, é um ato gigante de egoísmo, né? A própria pessoa que tira a sua própria vida, na minha concepção, é a mais egoísta ainda. Porque quando ela faz isso, ela traumatiza todas as pessoas que estão à volta dela, todos. Ninguém nunca vai se recuperar. Joãozinho vai lá e tira a sua própria vida, a mãe dele nunca mais vai esquecer disso, as pessoas que estão próximas dela. Pior ainda se a pessoa tiver filho, porque isso vai traumatizar o filho, pode levar ele até ao mesmo destino. Então se você parar para reparar, você vai ver que nós temos pontos absurdos, os políticos que roubam muito, muito, e roubam demais mesmo. Eu tive testemunhos absurdos de coisas que eu acabei vendo, mesmo sem eu querer ver, fazendo negócios assim. Claro que eu não participo disso, óbvio que não, mas eu acompanhei situações onde os políticos desviavam. Acompanhei não, né? Fiquei sabendo, porque se eu acompanhasse mesmo e tivesse provas, eu denunciava eles, óbvio. Mas eu fiquei sabendo de situações por pessoas confiáveis, que os políticos desviavam milhares de reais que iam para ajudar as pessoas que estavam doentes nos hospitais em benefício próprio. Então, se você parar para olhar, você vai ver que o mundo ainda é muito egoísta, as pessoas são muito egoístas. O que a gente vê muito é aquele caridoso em casa. Então, assim, com seus filhos, com seu irmão, com a sua família, ele é super bom e super caridoso. Chega no trabalho, o cara é um monstro. Chega no trânsito, o cara é um monstro. O cara quer que todo mundo se lasque, ele não se importa com ninguém nem com nada, entendeu? Então isso não é ser espírita. Isso não está cumprindo os ensinamentos de Jesus, na verdade. A verdade é que a gente tem que ser bom para com todos, claro, guardar das proporções, porque a gente não pode ser trouxa, porque se a gente for bom com todos, a gente vai ser explorado muitas vezes exatamente porque o que tem de gente aproveitadora, egoísta, que só pensa nela, é muito grande. É muito grande. Então, o que a gente tem que ter em vista é que não adianta nada essas datas comemorativas, que são legais, são importantes, mas o espírita não deve comemorar nenhuma dessas datas, mas tudo bem. Você vai lá e fala, não, eu vou comemorar porque eu adoro a Páscoa, porque eu gosto de Páscoa, beleza. Mas se as pessoas continuam sendo intimamente egoístas, continuam só pensando nela, continuam fazendo as coisas sem pensar no próximo, e acontece muito isso, infelizmente, acontece muito, muito, muito. Se você parar para reparar, você vai ver o jeito que as pessoas vivem, veja nos pequenos detalhes, não o que ela fala e não o que ela faz, não, o que ela faz e não o que ela fala, entendeu? Então você começa a perceber que a pessoa não se importa se a outra perde o emprego ou coisas assim. É claro que existem as questões que é uma coisa um pouco complicada de explicar, que eu sempre falo aqui para vocês. Pô, se eu vejo alguém prestando um serviço ruim, seja um Uber, seja um garçom, seja qualquer coisa, eu reclamo sim, eu abro reclamação, eu dou nota baixa. Mas por quê? Porque eu quero prejudicar o cara? Não, pelo contrário, na verdade. Enquanto ninguém fizer isso, o cara não vai mudar, né? E muitas vezes, um cara que é um garçom ruim, ele está pegando a oportunidade de outro que poderia ser um garçom bom. Então, às vezes, o cara não merece aquele trabalho, não está trabalhando de forma correta, e outro que mereceria aquele trabalho, que está lá desempregado, entendeu? Então, é diferente. Não é que eu quero prejudicar as pessoas, pelo contrário. O cara, às vezes, só vai mudar quando ele tomar um tranco, quando ele tomar um susto. Por isso, muitas vezes, eu sou assim. Eu entro numa loja, o cara me atende mal, eu começo a ser mais mal educado do que ele é comigo. Eu realmente faço isso todas as vezes. Não importa. No hotel, onde seja, às vezes eu viro pra pessoa e falo assim, você tá bravo por quê? Por que
você está tratando as pessoas assim? E eu falo mesmo, não é que eu quero ferrar com o cara, não é isso. A minha ideia é exatamente que o cara se toque e pare de agir assim. E realmente, quando eu faço isso, a pessoa se toca e para de agir assim. E isso acontece muito, 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 muito. Nossa, vocês imaginam. Claro que dependendo da cidade, dependendo da região, que é um pouco cultural isso, né? Tem gente que é mais mal educada, gente menos. Mas o fato é que, assim, o que a gente tem que avaliar é o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas. E melhorar a vida das pessoas não é passar a mão na cabeça, né? Isso é muito, muito interessante. Porque, por exemplo, a gente vê o egoísmo até em mães. Aliás, é muito comum ver o egoísmo na cabeça das mães. Porque, por exemplo, o filho está lá, tem uma namorada, e aí ele quer casar para ter a vida dele, e a mãe não quer. A mãe não quer que ele case, não quer que ele saia de casa. E aí começa a forçar situações, a falar mal da menina, não sei o que, não sei o que. Mas isso é melhor pro filho? Não. Isso não é melhor pro filho, é melhor para ela. Só que ela é tão egoísta que ela não tá vendo. E aí as pessoas romantizam isso como se ela fosse boa demais, gostasse tanto dele que ela quer manter ele debaixo do braço dela. Entendeu? Outras coisas que às vezes não chega nem a ser egoísmo, mas acabam prejudicando também as pessoas, é, por exemplo, aquele filho mimado. Tem criança que cai, todo mundo se desespera para ver se ela se machucou, etc. Eu trabalhei com muitos coreanos quando eu comecei a trabalhar, né? E aí o que eu vi? Eu achava uma coisa muito interessante. Criança coreana, pelo menos todos que conviviam comigo era assim. Criança coreana caía no chão, ninguém fazia nada. Ela chorava, depois via que ninguém ligava para ela, ela levantava sozinha e continuava. Entendeu? É claro que é um gesto pequeno, mas isso faz uma grande diferença. E aí eu perguntei por que eles faziam isso. Ele falou, porque ela tem que aprender a se virar sozinha. Ela tem que aprender que ela não pode chorar para conseguir as coisas. E era muito interessante isso, porque eu acompanhei, por exemplo, do moleque, que era filho de uma amiga minha. No começo ele caía e chorava, tal. Depois ele parou de chorar, ele não chorava mais. Ele caía e já levantava sozinho, entendeu? Porque até esse fato, eu estou dizendo assim, até essas pequenas questões acabam atrapalhando a educação de uma criança. A criança que é mimada, a criança que... Porque o que a gente vê muito, né? Eu não estou dizendo que todos têm essa intenção. Às vezes o pai e a mãe só têm a intenção de cuidar e de proteger. Mas ele acaba, por exemplo, mimando e atrapalhando a educação da pessoa, né? E muitas vezes essa parte de mimar é gerada pelo um orgulho de querer falar e pensar, eu dou o melhor para o meu filho, entendeu ou não? Então, como ele quer manter aquele orgulho dele, é um pouco complicado explicar isso. Então nós temos dois tipos de pais, aquele que quer manter o orgulho para demonstrar para os outros, para poder falar não, porque meu filho isso, meu filho aquilo, isso é muito comum. E nós temos aquele que realmente gosta e quer o melhor para o seu filho. Só que ambos podem causar um dano na educação se fizerem dessa forma, se ficarem paparicando, se ficarem tratando os filhos como se fossem cristais, porque aí vai chegar na vida adulta, eles não vão conseguir se virar sozinhos, porque o papai e a mamãe sempre cuidou deles, e aí eles se tornarão adultos depressivos, etc. E o que isso tem a ver com o egoísmo? Pouco, mas eu estou aproveitando para abordar isso, para a gente perceber que todas as nossas ações e tudo que a gente faz na vida e tudo que a gente fala, ela tem reflexo na vida dos outros. Então sempre quando você for fazer e falar, é bom você pensar, por que eu faço vídeos? Eu faço vídeos para satisfazer meu orgulho? Não. Eu faço vídeo para ficar famoso? Não. Aliás, eu até preferia não ficar famoso, eu preferia não ser reconhecido nos lugares, não porque eu não gosto das pessoas. Eu acho legal, mas assim, não, mas na verdade eu não ligo não, eu gosto. Eu gosto porque eu gosto de ver as pessoas, os inscritos que gostam do espiritismo, entendeu? Isso eu acho super legal. Mas assim, depois que eu comecei a ir no podcast, um monte de gente me conhece em um monte de lugar que nem conhece espiritismo. Então, assim, eu preferia nem ser reconhecido por essas pessoas, mas eu acabo gostando porque também eu acabo colocando para as pessoas novas informações dentro do espiritismo. Eu encontro alguém que me viu um podcast meu que gostou, eu falo para ele, cara, você tem que me seguir lá, ó. Vai lá no YouTube e tal, assiste os vídeos, então nesse ponto é bom. Mas, por exemplo, o que eu ganho fazendo vídeos? Vamos pensar um pouco. Ficar famoso não faz diferença, né? Agora eu sou um pouco famoso sou famoso dentro de uma bolha, né? Dentro dos espíritos. Dinheiro não me dá, pelo contrário, eu só gasto dinheiro com isso. Tenho que manter uma equipe gigante
para poder divulgar em tudo quanto é coisa. Faço propaganda, eu gasto muito dinheiro com espiritismo. Compro o canal para divulgar, compro o Instagram para divulgar. Não ganho nada com isso. Só que o que acontece? Eu faço esse esforço, que na verdade o esforço seria o outro, né? Porque fazer vídeo eu adoro. É o que eu mais gosto. Se eu parar de, por exemplo, fazer vídeo, de fazer evangelho, de ligar para o espiritismo, eu fico mal, fico triste. Porque não tem como você ficar feliz longe da espiritualidade. Essa é a verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu faço tudo isso daí com o intuito de poder divulgar e propagar o espiritismo, entendeu? E ajudar as pessoas. Esse é o intuito. Então o que eu digo a vocês é que sempre reflita sobre isso, sobre o que você está fazendo e o que você pode fazer para poder melhorar o mundo de forma geral, entendeu? Então quando você vai numa praia e deixa de jogar um lixo, ou pega até alguma coisa que está no chão e coloca fora, você está melhorando o mundo. Quando você divulga, quando você joga um lixo, está piorando. Quando você vai lá e compartilha, não sei quem do Big Brother fez não sei o que, você está inundando o mundo com mais porcaria, que já é uma porcaria, né? Então quando você vai lá e divulga e compartilha alguma coisa do espiritismo, você está melhorando o mundo. Então o que eu acho que a gente tem que pensar e refletir é no que a gente pode fazer para melhorar o mundo, visto que a gente vive num mundo cheio de idiota e pessoas totalmente primitivas, né? E pessoas ruins. Então a gente tem que fazer a nossa parte, isso é verdade. Agora tem um adendo aí, sempre tem esse adendo. Cuidado, porque o que tem de pessoas aproveitadoras, que se disfarçam, que mentem, que enganam. Se você começa a fazer bem para uma pessoa, você tem que ficar de olho. Porque as pessoas são preguiçosas, são folgadas, são aproveitadoras. Então fica esperto com isso, tá? Vamos encerrar o evangelho de hoje. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de poder realizar esse estudo. Pedimos para que o Mestre abençoe todos os amigos que estão realizando esse evangelho, seja online, seja offline, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja em sua casa, seja no seu trabalho. Que abençoe também todos os amigos espirituais das pessoas e de todos que acompanham esse evangelho. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado aí, tá? Valeu. E é isso aí, estamos juntos. Lembra de deixar o like, já que eu falei tanto que é importante divulgar o espiritismo, mandar para alguma pessoa esse vídeo e sei lá o que mais. Comenta. Se você quer receber, agora mais tarde, na verdade, toda noite eu estou fazendo essa meditação energética. É uma prece, na verdade é assim. A prece, ela é magnetismo, né? Isso o Emmanuel fala sobre isso. Então, o pensamento, a transmissão de pensamento, prece, isso está no Evangelho também. Então o que eu faço é isso, eu envio as boas energias para vocês. Então escreve aí embaixo, Espiritismo Raiz. Se você escrever isso daí, eu vou pedir para os espíritos, obviamente, né? Porque eles controlam toda essa energia, direcionarem. Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais. Feliz Páscoa.